Leitura do livro de Mateus, capítulos 25 ao 28, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Mateus, capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes o que não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Respondendo seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações,
e ele separará umas das outras como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem na sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes, despido e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estive preso e foste até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade eu vos digo que quando fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro e não me acolhestes, despido e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não o fizestes a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Mateus capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus concluiu todas estas palavras, ele disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias é festa da Páscoa e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então se reuniram os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo no palácio do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se entre eles para que pudessem prender Jesus com astúcia para matá-lo. Mas eles disseram: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento muito precioso, e derramou-o sobre a sua cabeça, estando ele reclinado à mesa. Mas vendo isto, os seus discípulos indignaram-se, dizendo: Qual o propósito deste desperdício? Pois este unguento podia ter sido vendido por muito e dado aos pobres. Entendendo isto, Jesus lhes disse: Por que afligis esta mulher? Pois ela fez uma boa obra para mim. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando ela este unguento sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Na verdade eu vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que esta mulher fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse-lhes: O que me dareis e eu lo entregarei? E eles concordaram em 30 moedas de prata. E desde esse momento ele buscou oportunidade para traí-lo. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: Onde queres que preparemos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, ao tal homem, e dizei-lhe:
O mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele assentou-se com os 12, e enquanto eles comiam, disse: na verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, demasiadamente tristes, começaram cada um a perguntar-lhe: Senhor, sou eu? E ele respondendo disse: o que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem que não tivesse nascido. Então Judas, que o traía, respondeu e disse: Mestre, sou eu. Ele disse: tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhe, dizendo: bebei todos dele, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. E então Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis por minha causa esta noite, pois está escrito: eu ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão espalhadas. Mas depois de eu ser ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos os homens se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E ele, indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre a sua face, orando e dizendo: ó meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: o que? Não pudeste vigiar comigo nem 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se afastou novamente pela 2ª vez e orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E ele, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então, o que o traía lhes deu um sinal dizendo: aquele que o beijar é ele, segure-o rapidamente.
e logo aproximando-se de Jesus disse: Salve, mestre, e o beijou. E Jesus lhe disse: Amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo sua mão, puxou sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: Põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais 12 legiões de anjos? Mas neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Naquela mesma hora, disse Jesus à multidão: Saístes como a um ladrão, com espadas e bastões para me prenderes? Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto foi feito para que se pudesse cumprir as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que seguravam a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus para poder matá-lo, mas não acharam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achei nenhuma. Por último vieram 2 falsas testemunhas e disseram: Este homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: Nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfema falando. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles respondendo disseram: Ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram, e outros feriram-no com as palmas das suas mãos, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado no lado de fora do palácio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: Eu não conheço o homem. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Você já se inscreveu no canal? Mateus capítulo 27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo tomaram conselho contra Jesus para o matarem. E eles, maniatando-o,
levaram-no e entregaram-no a Pôncio Pilatos, o governador. Então Judas, o que o traíra, vendo que ele fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Eu pequei traindo sangue inocente. E eles disseram: O que é isso para nós? Vê tu isto. E ele lançou as moedas de prata no templo e, partindo, foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no tesouro, porque são preço de sangue. E, tomando conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado o Campo de Sangue até o dia de hoje. Então cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Eles tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, e os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E Jesus ficou em pé diante do governador, e o governador lhe perguntou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou-se muito. Ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem. E eles tinham então um preso famoso chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: Qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: Não te envolvas na questão deste justo, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e para Jesus ser morto. O governador lhes respondeu dizendo: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Pilatos disse-lhes: O que eu farei com Jesus que se chama Cristo? Eles todos disseram: Seja crucificado. E o governador lhes perguntou: Por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo, todo o povo disse: O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás e, tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados e, despindo-o, vestiram-lhe um manto escarlate. E eles trançaram uma coroa de espinhos, a colocaram sobre a sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. E depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto e puseram-lhe as suas próprias vestes e o levaram para crucificá-lo. E saindo, eles encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a sua cruz. E ele, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, lançando a sorte, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta:
Eles repartiam entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram a sorte. E sentando-se, o guardavam ali. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus. Liberta-o agora se ele quiser, pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. E também os ladrões que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. E desde a hora 6ª houve trevas em toda a terra até a hora 9ª. E cerca da hora 9ª bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, meu Deus, por que tu me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a em uma cana, dava-lhe de beber. E outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. E ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um pano limpo de linho e o deitou no seu próprio túmulo novo que havia esculpido em rocha, e rodando em uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. No dia seguinte, que o seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, quando ainda vivo, disse: Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: Ele está ressuscitado dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide e protegei o máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Mateus capítulo 28. No fim do Shabat, começou a amanhecer o 1º dia da semana. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela.
Seu semblante era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas tremeram de medo por causa dele e ficaram como homens mortos. E o anjo respondendo disse às mulheres: Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele está ressuscitado, como ele disse. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele está ressuscitado dentre os mortos, e eis que vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então lhes disse Jesus: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Quando elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes todas as coisas que foram feitas. E reunindo-se eles com os anciãos e tomando conselho, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto nós dormíamos. E se isto chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Assim eles pegaram o dinheiro e fizeram como foram instruídos, e este dito é divulgado entre os judeus até o dia de hoje. Então os 12 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books no Brasil. Concluímos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos aprendendo a cada dia mais da Palavra de Deus. Deixe o seu like nesse vídeo se você faz essa leitura bíblica junto conosco, e se você chegou aqui agora e deseja fazer a sua leitura bíblica, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.